arquitetura do Estoril de Fortaleza chama a atenção de quem passa pela praia de Iracema. Tombado desde 1986, o local abriga as lembranças de um antigo restaurante à beira-mar. O equipamento carrega memórias de uma época em que os artistas e os grandes pensadores da capital cearense se reuniam bem aqui para celebrar a cultura nordestina. Ele já era um lugar, do ponto de vista de uso, um tanto quanto decadente, que a gente ia para fim de noite ou para se encontrar no começo da noite para ir para outro lugar. Mas tinha um garçom que a gente gostava muito, que era o Citônio. E então eu, Fernando Costa, Augusto Pontes, vários, o Campelo, vários intelectuais da cidade a gente frequentava o Estoril para esse ponto assim, de chegar do final de noite ou começo de balada. A alegria e a arte fazem parte desse patrimônio histórico. Ao longo dos anos, o Estoril, localizado na famosa Rua dos Tabajaras, foi considerado um local que agitava a vida boêmia de Fortaleza. O cantor e compositor Roger Rogério conta as suas experiências vividas ali. Eu cheguei, inclusive, a ouvir o Aliado Freitas tocando violão no Estoril. Mas era tocando no Estoril assim, na mesa. Né? Porque na época não tinha shows, né? No Estoril não tinha shows. E a gente começou a se encontrar para se encontrar, né? Para conversar, para discutir. A Estoril hoje para mim é um sonho que eu vivi, né? E não posso deixar de falar no Citônio, que era um dos garçons da nossa época. Teve mais uns 2 garçons que marcaram época lá. A minha época foi a época do Citônio, que tem histórias engraçadíssimas, assim. Ele muito sério, mas muito bom. Construído em 1920, o equipamento apresenta características coloniais em sua arquitetura, visto que José Magalhães Porto, descendente de portugueses, o desenvolveu. O local logo se tornou significativo para a história do Ceará, o que trouxe contribuições para a evolução da gastronomia local e da identidade cultural. 2 portugueses, de fato, fundam o que a gente chama Estoril, que é um restaurante português. É um tal de João Freire e um cara chamado Antônio Português, que eles, em 48, fundam um restaurante chamado Estoril, né? E aí esse restaurante começa a servir pratos portugueses, é uma referência à região de Estoril, em Portugal, né? E ele, em 52, o Pequeno, que é o cara que ficaria muito tempo à frente, na época mesmo que ele cria fama, ele transforma no que era o Estoril mais contemporâneo, que a esquerda frequenta, os intelectuais. Mesmo após 103 anos, o Estoril ainda encanta e inspira artistas e quem passa diariamente pelo local. Isso permite que a sua história passe entre gerações com memórias que remetem o que o Estoril foi um dia. Ele hoje tem um sentido muito mais afetivo do tombamento dele, de que ele mantenha a sua originalidade do ponto de vista de patrimônio arquitetônico. Mas isso é interessante. Ainda que seja interessante, ele é um sintoma da dificuldade de compreender essas coisas e do descuido que a cidade tem com a sua memória, né? O que é interessante é que na época a gente vivia com medo de uma coisa que ninguém sabe exatamente o que era. Vivia com medo, mas a gente era feliz, a gente se divertia. Né? Saudade, né? Tem saudade, mas é isso mesmo. As coisas se acabam. O equipamento passou por uma restauração no ano de 2010. Hoje o Estoril cedia a Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza, além de trazer consigo uma memória afetiva que vai além da arquitetura. Eu lembro que uma vez eu fui lá e estava vendo aulas de dança. Não sei se ainda persiste essa escola de dança lá. Eu fiquei feliz da vida, porque é uma forma, né, de preservar o espírito. Né? O prédio está bem preservado. Preservar agora a alma, o espírito, né, do que foi a história. Né?